Você já parou pra pensar como a gente julga a força nos animes? Geralmente a força vem embalada num pacote muito específico. O gênio calado, o prodígio dos olhos vermelhos ou o protagonista barulhento com um demônio dentro dele. Mas hoje a gente vai falar do oposto disso. A gente vai falar sobre o garoto que ficava no fundo da sala abrindo o pacote de batata frita. O gordinho que ninguém queria no time de queimada. Um personagem que por anos serviu só pra uma coisa, fazer você rir. Tô falando de Choji Akibichi. Eu gosto muito desse personagem, inclusive. E eu vou te provar nos próximos minutos que a luta dele contra Jirobo, lá no arco do resgate do Sasuke, é muito mais do que uma briguinha de ninja. É uma aula de desconstrução de masculinidade e de um mergulho na mitologia japonesa. E acima de tudo, é a prova definitiva de que gentileza não é fraqueza. Prepara o lanche, dessa vez sério, pega um lanche, porque a gente vai transformar a lagarta em borboleta depois da vinheta. Vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos a Briga de Nerd, deixa o seu like porque no final você vai acabar esquecendo. Para entender o peso dessa luta e sem trocadilho, a gente precisa primeiro entender a biologia do Choji. No mundo dos animes existe um tropo, um clichê chamado Debu. É o personagem gordo, atrapalhado e glutão, e ele existe para ser a piada. Kishimoto pegou esse clichê e deu uma justificativa técnica para ele. No clã Kimetsu, comer não é gula, é sobrevivência, é tática militar. O corpo de Choji converte calorias diretamente em chakra, e ele é uma bateria humana recarregável. Só que tenta explicar isso para uma criança de 8 anos dentro da academia ninja. Choji cresceu ouvindo que ele era um fardo, que o time dele ia perder porque ele era lento, que ele ocupava espaço demais. Isso criou uma ferida psicológica brutal. Um complexo de inferioridade. Repara numa coisa, Choji nunca fica bravo quando batem nele. Ele aguenta a dor física numa boa. Mas experimenta chamar ele de gordo. Ele explode. Ele usa eufemismo o tempo todo. Eu não sou gordo, sou fofinho, eu tenho ossos largos. Isso não é vaidade, é pessoal e é defesa. É um jeito que ele encontrou de proteger um ego que já foi massacrado pela sociedade ninja. E tem um detalhe cultural japonês genial aqui. Vocês lembram que Choji fica furioso quando roubam a última batata do pacote? No Japão existe um conceito chamado Enryo no Katamari, pedaço da restrição. A minha pronúncia pode estar bem mais ou menos, tá? Sabe quando sobra aquele último pedaço de pizza que ninguém pega por educação? Isso é um Enryo no Katamari, é um teste de polidez. Quando o Choji briga pela última batata, ele não tá sendo só guloso, ele tá quebrando a etiqueta social, porque pra ele, aquela batata é a energia que ele precisa pra viver. É uma subversão completa da norma. Agora vamos olhar pro outro lado do ringue. Quem é Jirobo? Muita gente acha que Jirobo é só um capanga genérico de Orochimaru, mas Kishimoto não dá ponto sem nó, pelo menos não ainda. O nome Jirobo vem de uma lenda real no folclore japonês, Jirobo no Hira. Ele é um Tengu lendário. Só que, enquanto os Tengus geralmente são ligados ao vento e ao céu, o Jirobo do Naruto usa o elemento terra. O do Tom, ele é pesado, ele é mais denso, ele é preso no chão. E a filosofia dele é puro darwinismo social. Ele acredita que o forte tem o direito natural de devorar o fraco. Ele olha para os companheiros dele e vê ferramentas. Ele olha para o Choji e vê lixo. E Jirobo é a personificação daquele bully do parquinho que atormentava o Choji. Só que agora bombado por esteroides mágicos e um selo amaldiçoado. A luta deles, então, é um choque de filosofias. A força pelo ódio e dominação, o Jirobo, contra a força pelo amor e proteção, Choji. E o cenário é o seguinte, o time de Shikamaru tá correndo atrás de Sasuke. Eles caem na armadilha da cúpula de terra. Choji salva todo mundo como tanque de carne humana, mas eles precisam seguir em frente. Alguém tem que ficar para trás. É uma missão suicida. É quando o Choji diz, eu fico, Jirobo ri. Ele diz, seu líder te deixou para trás para morrer. Você é o sacrifício, o elo mais fraco. E aqui tá a beleza da coisa. Jirobo acha que Shikamaru abandonou Choji porque ele é inútil. Mas Choji sabe a verdade. Shikamaru, o maior estrategista de Konoha, deixou Choji para trás porque ele sabia que Choji era o único com força bruta suficiente para enfrentar aquele monstro. Foi a primeira vez na vida que alguém olhou pro Choji e não viu um gordo atrapalhado, viu um guerreiro. E essa confiança é o primeiro power-up dele. A luta começa e Choji logo percebe que o taijutsu normal não vai resolver, Jirobo é muito forte. E ele saca a arma secreta do clã Kimetsu, as 3 pílulas coloridas. Isso não é magia, é tipo um doping. É a farmacologia de guerra. Vamos dissecar o que cada uma faz e por que as cores importam. A pílula verde de espinafre. Ela aumenta a força física e a velocidade violentamente. Choji usa, surpreende Jirobo, mas não é suficiente. Jirobo ativa o nível 1 do selo amaldiçoado e vira o jogo. Então vem a pílula amarela de Curry. É uma pílula que permite o multitamanho. Choji vira um gigante e esmaga Jirobo no chão como se fosse uma panqueca.
Parece que ganhou. Só que Jirobo também é um tanque, ele ativa um selo amaldiçoado nível 2. Ele vira um ogro, um Oni, pele vermelha, verrugas, força multiplicada por 10. Ele levanta o Choji gigante com uma mão só. E aí começa a tortura psicológica. Jirobo não quer só matar, ele quer humilhar. Ele chama o Choji de lixo, diz que vai morrer sozinho. Ele pega a terceira pílula, a pílula vermelha, pimenta. A lenda do clã é clara, essa pílula queima 100% da gordura do corpo instantaneamente. O poder aumenta 100 vezes. A consequência, morte, quase certa. É um pacto suicida no fim das contas. Ele engole. Jirobo comete um erro fatal, o maior erro da vida dele. Ele insulta Shikamaru. Ele diz, aquele seu amigo inteligente é um idiota por confiar num gordo inútil como você. A reação de Choji a esse insulto é, pra mim, um dos textos mais bonitos que o Kishimoto já escreveu. Preste atenção na hierarquia de valores de Choji. Como se atreve? Você pode roubar minha última batata e zombar de mim o quanto quiser, mas se você ofende meu melhor amigo, eu acabo com você. Olha que evolução bacana. Ele começa com algo infantil e egoísta, comida. Passa pela insegurança pessoal, o peso, e termina no altruísmo absoluto, a amizade. Naquele momento, Choji decide que a vida dele vale menos do que a honra de Shikamaru. A transformação que acontece agora é cheia de significado. Primeiro, o visual. Choji fica magro, mas cuidado para não interpretar errado. Ele não ficou bonito ou saudável. Aquela magreza é a representação visual da morte. Ele consumiu a própria vida para lutar. Ele queimou a vela inteira em 1 segundo. O chakra explode nas costas dele em forma de asas gigantes, asas de borboleta. Por que uma borboleta? Kishimoto não escolheu aleatoriamente. O nome Shou em japonês significa borboleta. No jogo, o trio Ino Shika Shou vem das cartas de Hanafuda, javali, Ino, veado, Shika e borboleta. É uma mão vencedora no jogo. Já na espiritualidade, lá na cultura japonesa, borboletas são vistas como portadoras de almas. Elas representam a passagem entre a vida e a morte. E naquele momento, Choji transcendeu a matéria. A lagarta que passou a vida se arrastando na terra, comendo e acumulando peso, finalmente entrou no casulo e voou. E o contraste visual é temático. Jirobo é o Og da terra, pesado, feio, materialista. Choji é a borboleta celestial, leve, etérea, espiritual. A luta acaba num instante. E Jirobo tenta dar um soco. Choji para o soco com uma mão só, sem esforço. Ele concentra todo aquele chakra num único golpe, o bombardeio da borboleta, e simplesmente apaga Jirobo da existência. Não é uma luta equilibrada, é uma execução divina. Depois que a poeira baixa, a gente vê o custo disso. Choji está morrendo. Ele se arrasta pela floresta sozinho. Ele encontra uma árvore, e nessa árvore Shikamaru, Naruto e Kiba deixaram marcas, setas apontando o caminho e mensagem dizendo, estamos esperando. Jirobo passou a luta inteira dizendo que ele estava sozinho, e a realidade provou o contrário. Choji chora, sorri e diz, eu fiz ótimos amigos, e desmaia. Graças à medicina de Tsunade e ao clã Nara, ele sobrevive, mas psicologicamente o velho Choji morreu ali naquela floresta. E para fechar o arco, a gente tem que pular lá para Naruto Shippuden, na Quarta Guerra Ninja. Choji tem que lutar contra Asuma, o seu mestre, que foi revivido como um zumbi. É doloroso, ele trava, o coração dele é mole demais para bater no pai dele. Quando ele lembra do juramento dele de proteger a próxima geração, de ser o 16º chefe do clã Kimitchi, ele abre as asas de borboleta de novo, só que dessa vez sem pílulas. Isso é a prova final da evolução dele. Ele não precisa mais da droga, ele não precisa mais se matar para ser forte. Ele dominou a própria biologia através da pura força de vontade. Ele converteu a gentileza dele em um poder sustentável. A luta do Choji contra Jirobo dura poucos episódios, mas a mensagem dela é eterna. Ela nos ensina que a gente não deve julgar o valor de alguém pela aparência. Ela destrói a ideia de que para ser homem ou guerreiro você precisa ser insensível. Jirobo morreu acreditando que a força serve para oprimir e morreu sozinho, esquecido. Choji venceu para provar que a verdadeira força nasce quando você tem algo ou alguém precioso demais para perder. Então, da próxima vez que você reassistir Naruto e ver Choji comendo aquela batatinha no fundo da tela, não veja mais o alívio cômico, veja uma lagarta acumulando energia. Porque quando a hora chegar, até a pessoa mais gentil do mundo pode se transformar na tempestade mais perigosa que existe. Então, meu nerd, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal, quiser ajudar o canal, temos aqui o QR Code lá embaixo na descrição também, beleza? E nossa loja da Amazon também tá lá embaixo para você fazer sua compra e ajudar pra caramba a continuidade desse trabalho. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.